Boa tarde, galera. Semana 22, começando a semana com o fechamento da parte 1 de Química Inorgânica. A gente vai terminar a parte de ácidos e bases com a resolução de exercícios. Eu chamo uma atenção especial para essa aula, porque é uma aula de exercícios que você vai aprender bastante coisa. O assunto ele é muito rico, ele tem bastante situações que a gente pode usar na forma de exercícios. São exercícios que não são de vestibular, porque esse assunto ele não cai isolado no vestibular. É difícil você encontrar uma questão de química que fale de ácidos e bases. Você vai usar o conceito para alguma outra coisa. Resolver uma questão de pH, resolver uma questão de titulação, resolver uma questão de estequiometria. Você vai usar os conceitos de ácido e base para isso. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar explorar o máximo possível e vamos entrar em alguns detalhes de coisas que não foram comentadas na aula, que são meio que rodapé de caderno, vamos dizer assim, e aí eu preferi colocar nos exercícios, tá? Por exemplo, vamos discutir de novo a questão dos hidrogênios não ionizáveis, né? Não é todo hidrogênio de ácido que ioniza, não sei se vocês lembram dessa discussão que a gente fez na, na aula passada. E outras coisas mais, tá bom? Então vamos lá. E aí na semana que vem, né, na semana 23, eu já mando para vocês o material, a segunda parte do material de química inorgânica, que é sais e óxidos. Já vai ter bastante coisa que a gente vai discutir de sal hoje, mas o material em si ele vem na semana que vem, tá bom? Aí na outra aula de química a gente fala da outra frente. Então vamos lá. Os primeiros exercícios, agora não lembro se é o primeiro só, ou o segundo também, que fala sobre eletrólito, né? A gente começou a estudar ácido, mas na verdade antes de estudar ácido, a gente falou de eletrólito, teoria de Arrhenius. O que é uma solução eletrolítica, a diferença de dissociação para ionização. Então a gente vai retomar isso nos exercícios agora, tá bom? Então ele fala assim, ó. E esse assunto, gente, ele é um assunto que precisa fazer bastante exercício para dominar. Por quê? Porque ele é um assunto que, além de todos os conceitos, né, tipo, o que é um ácido, o que é uma base e tal, você tem um monte de informações complementares. Por exemplo, estado físico de alguns ácidos, se existe algum uso comercial para eles. Essas informações, elas não são informações importantes que você tem que saber de primeira. É mais importante você saber o que é um ácido do que o ácido fosfórico é usado na Coca-Cola. Mas, à medida que você vai crescendo no assunto, vai dominando, essas informações elas vão ficando retidas com você. Então isso é importante, tá? Ler os enunciados, porque tem uns enunciados que você meio que até estuda. Na hora que lê o enunciado, fala, nossa, puta, eu não sabia disso aqui, tá? E aproveitem para fazer isso aqui na aula, porque é o momento em que o espaço, né, em que a gente consegue fazer isso juntos. Porque depois, quando vocês forem estudar sozinhos, é natural que vocês acabem focando mais nos exercícios de vestibular, né? E aí você não vai encontrar muito exercício de ácido e base sozinho, que nem eu falei. Então vamos lá. Em condições ambiente, o que é condição ambiente? 25 graus e 1 atm. Em condições ambiente, o cloreto de sódio, NaCl, é sólido, que é um sal. E o cloreto de hidrogênio, HCl, é um gás. Percebe que ele chamou aqui de cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio aqui, ó. Ele não chamou de ácido clorídrico, né? Eu vou chamar de ácido quando eu coloco ele na água, porque ele libera o H+, né? Ele é um gás. Aí olha o que ele fala aqui. Ambos não conduzem corrente elétrica nessas condições. Ambos não conduzem corrente elétrica, mas podem se tornar eletrólitos em outras condições experimentais. Então ele está dizendo assim, ó, esses caras não conduzem na temperatura ambiente, mas em algumas situações ele pode conduzir. Identifique a afirmativa a seguir como falsa ou verdadeira e comente. Então, em vez de a gente comentar as afirmativas, vamos fazer um resumo do que a gente pode lembrar dessa história, né? Então, ó, vamos começar com o NaCl. O que eu sei sobre o NaCl, gente? Que ele é um composto iônico. Então, nas condições ambiente, ele é sólido, né? Qual é a composição química de um composto iônico? É um cristal, ou seja, uma estrutura organizada, bonitinha,
com íons. Então, o composto iônico tem íon. Mas quando ele está na forma cristalina, os íons não conseguem se movimentar. Então, não tem condição não conduz eletricidade. Agora, existem duas situações em que eu consigo fazer esse cara conduzir. Eu posso pegar ele e colocar na água, certo? Aí eu tenho isso aqui, ó. Na+, opa, peraí, mais Cl-. Pronto. Aqui eu tenho condução elétrica, eu tenho íons livres. Certo? Íons livres. Tá, uma outra maneira que eu tenho de fazer esse cara liberar íon é pegar o composto iônico e aquecer, aquecimento, esse triângulozinho na seta simboliza aquecimento, e aí quando eu aqueço o composto iônico, eu também quebro a ligação iônica. Eu tenho Na+, e Cl-. Opa, aqui, peraí, perdão, gente. Deixa eu me autocorrigir aqui. Aqui eu não vou colocar aquoso, porque eu não estou colocando na água. Eu estou fazendo o composto ficar líquido. Tá? Então, o primeiro caso é a dissociação em água, e o segundo caso é a fusão do composto. Aqui eu também tenho íons livres. Tá? Quando é que eu chamo o composto de eletrólito? Quando ele está na água. Quando ele está na água, eu vou chamar ele de eletrólito. Tá? Então o NaCl é um eletrólito. Tá. E o HCl? O HCl, gente, nas condições ambiente, é um gás. Então, e ele é um composto molecular. Ele é um composto molecular. Ou seja, tem geometria linear, ele é polar. Podemos colocar aqui, ó, linear e polar. Confere? Tá, e composto molecular formado por ligação covalente? Composto formado por ligação covalente também pode reagir na água. Então, quando eu ponho em água, ele vai ionizar. Opa, peraí, gente, perdão. Aqui, ele vai ionizar. Vamos colocar daquele jeito mais simples, né? E ele vai liberar H+, mais Cl-. Tá? Íons livres. Tá? Esse aqui é o processo que a gente chama de ionização. Né? Na realidade, a água reage com o ácido. Ela reage. Ela rouba o H+, a gente vai discutir isso lá na frente. Tá? Já falamos na aula também, tá bom? Agora acho que... Opa, ups. Fui arrastar o negócio aqui. Apertei uma coisa que não é para apertar. Agora vamos julgar rapidão, vai. Item A. O NaCl conduz corrente elétrica no estado líquido. Sim. Quando ele está fundido. Fusão. Tá aqui, ó. Fusão. O HCl conduz muito mal corrente elétrica no estado líquido. Cuidado, gente. HCl no estado líquido também não conduz. Ele não está dissolvido na água. Para o HCl conduzir, ele tem que estar ionizado. Só que a ionização só acontece na água. Então, aqui ele não está ionizado.
Portanto, alô, o som voltou. Meu fone deu uma mutada aqui. Meio que desligou. Aí, tudo bem? Certo, Ah, gente? Oi, pode falar. eu não entendi o item B. O item B? Vamos lá. Tenta imaginar o que seria HCl no estado líquido. HCl no estado líquido seria uma molécula de HCl aqui, próxima a uma outra molécula de HCl. Só você imaginar como é que você representaria o estado líquido. Outra molécula de HCl aqui, tudo uma do ladinho da outra, né? Tá no estado líquido. Tá. Esse tipo de sistema não pode conduzir corrente. Peraí. Por quê? Porque essas partículas aqui, ó, esse HCl, esse HCl, esse HCl, estão todos juntos num sistema, e esse sistema não tem íon livre. Não tem nenhuma carga positiva, não tem nenhuma carga negativa. Né? Para você ter condução, você precisa ter carga livre. Carga livre. Agora, quando uma substância como HCl está no estado líquido, você só tem moléculas de HCl, nenhuma está ionizando. Por que ela não está ionizando? Porque não tem água. Né? Tenta imaginar o que seria HCl no estado líquido. É um líquido, inclusive o líquido é transparente. Você encontra esse líquido a menos 150 graus Celsius, aproximadamente menos 150 graus Celsius, ele está líquido. É um líquido transparente. Você olha, parece que é água. Só que esse líquido não conduz corrente. Por quê? Porque as partículas que constituem esse líquido são partículas que não têm carga, são moléculas. Agora, se eu começo a colocar, por exemplo, água no estado líquido, né? Vou falar sobre a água no estado líquido. Por que a água pura não conduz corrente? Quando você pensa em água líquida, você pensa em um monte de moléculas de H2O. Aí uma outra molécula de H2O aqui, tá? Aí uma outra molécula de H2O aqui, todas interagindo lá por ponte de hidrogênio. E nesse sistema, você não tem íon. Quando eu coloco NaCl, eu começo a ter íon. Ah, porque o NaCl dissocia na água. O HCl puro no estado líquido é a mesma coisa aqui, ó. É como a água pura no estado líquido. Não tem íon, não está ionizado, então não tem o que conduza a corrente elétrica, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, o HCl conduz mal corrente elétrica no estado líquido, sim. Tá? E sempre tentando reforçar, estado líquido é diferente de estado aquoso. Estado líquido é diferente de estado aquoso. Quando eu falo, HCl é aquoso, olha o que ele fala no item C, né? Aqui, ó, já vamos falar do item C, ó. Tanto o NaCl como o HCl são eletrólitos, ou seja, conduzem corrente em água. Porque em água acontece isso aqui, ó. Água. Tá? Em água acontece isso aqui. Beleza? Então ficou sim aqui também. Beleza? Podem tirar print para nós passarmos para a próxima questão. Questão 2. Vem de conceito também. É possível interpretar algumas propriedades das substâncias considerando... Peraí. Existem... Ó, peraí, antes de eu começar a ler a questão, tem pergunta que apareceu no chat. Professor, existem eletrólitos em outras substâncias sem ser na água? Na verdade, a tua resposta é sim, mas eu vou fazer uma observação. Eu não chamo de eletrólito quando não acontece na água, tá? Eu posso ter compostos que ionizam em outros solventes que não sejam a água, né? Por que a água pode provocar ionização? Essa pergunta é bem legal, ó. Vamos parar um pouquinho aqui, ó. Por que a água pode provocar ionização?
Isso é um bom momento para a gente fazer uma discussão de teoria de ácido e base. Aí então, aí a pessoa respondeu aqui, porque ela é um ótimo solvente. Cuidado com essa frase. Ela é um ótimo solvente para quem? Para gasolina? Ela é um ótimo solvente para quem, entendeu qual é o problema? Você tem situações em que você quer fazer uma reação química, mas as coisas não dissolvem na água. E aí? E se eu quiser fazer uma reação ácido-base num ácido que não dissolve na água? Então, eu posso ter outros solventes. Por que a tua pergunta é importante? Porque ela abre uma discussão que é importante também. Por que a água ioniza ou provoca ionização? A água tem duas questões importantes. A água, ela pode, em primeiro lugar, ela pode fazer isso aqui, ó. De maneira mais grosseira, ela pode fazer isso aqui. Ela pode soltar um H+, como se ela fosse um ácido. Porque esse hidrogênio da água, ele é um hidrogênio ácido. A gente vai discutir isso depois. Ele é um ácido fraco, tá? Bem fraco. Mas ele é um hidrogênio ácido, ele pode sair. Agora, o que ainda pode acontecer? Se você lembrar do oxigênio, ele tem 2 pares de elétrons não ligantes. 2 pares de elétrons disponíveis. Ou seja, ele pode aceitar H+. Então, o que pode acontecer, às vezes, é a água receber H+ de outros ácidos. Ó. Então, por que eu estou te fazendo essa observação? Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero que você pense assim, olha, que a tua pergunta foi, Dan, pode ionizar em outra coisa? Pode. O que essa outra coisa precisa ser? Ela precisa ser um solvente, né? Ela precisa dissolver aquela coisa que ela está querendo ionizar, e ela precisa ou dar H+, o solvente precisa dar H+ para a coisa, como a água faz às vezes, ou pode capturar H+ da coisa. E aí tudo depende de que substância consegue liberar esse hidrogênio ou capturar o hidrogênio. Então, a resposta é sim, tá? Tudo que tem par de elétron pode receber H+. Você já parou para perceber, por exemplo, que lá na biologia, o professor, quando vai dar aula de DNA, ele fala de base nitrogenada? Base nitrogenada. Por que o composto se chama base nitrogenada? Se você olhar na estrutura dele, tem átomo de nitrogênio, né, na base nitrogenada. E o nitrogênio, ele pode receber H+. Ele é uma base. Exatamente. Exatamente, ela é básica. A base nitrogenada é básica, por quê? Porque tem um átomo com um par de elétrons sobrando, que é o nitrogênio. Ele recebe o H+, entendeu? É bem importante essa observação que a gente fez aqui, viu, gente? De um átomo, o que um átomo precisa ter para receber H+? Por que a coisa ioniza na água? Porque o ácido dissolve na água, como falaram aqui agora há pouco, e porque ela consegue receber H+, tá? Beleza. Qualquer coisa me chama de volta. Então ele fala aqui, condutibilidade elétrica, na terceira linha, né? A condutibilidade... peraí. A condutibilidade elétrica pode ser explicada pelo movimento de íons livres ou pelo movimento de elétrons livres. Com relação a essa propriedade, julgue os itens e, no caso de que ocorra erro, reescreva a frase. Então, vamos lá. Substância A. Substância A é boa. Frase A. Algumas substâncias moleculares podem formar soluções iônicas quando dissolvidas em água. Para mim, está tudo certo, né? O exemplo são os ácidos. Né? O ácido não é uma substância molecular? Não é formado por ligação covalente?
certo? Só que na água ioniza. Alô, som. Tá, não sei o que está acontecendo aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu ver essa tomada aqui. Ah, tá. Já achei o problema aqui. Então, essa frase para mim ela é verdadeira, tá, gente? É verdadeira. B. A condutividade elétrica dos materiais no estado sólido permite distinguir um sólido iônico, por exemplo, sal de cozinha, de um sólido molecular, por exemplo, açúcar. O que vocês acham dessa frase, gente? Dá uma lida aí. Ela ficou meio quebrada a frase, né? Da segunda para a terceira linha. Dá uma lida nela. Vê o que vocês palpitam nela. Vamos ver aqui o que estão falando já. Ó, já tem gente respondendo aqui. Vou dar mais um tempinho para vocês tentarem responder. Eu espirrei aqui. Saúde para mim. Não existe meio estranha. Ou é verdadeiro ou é falsa. Então você está falando que é falsa. A pessoa não quer se comprometer, né? Ela é meio estranha, porém um pouco mais levemente normal também. Gente, olha só. Quando ele fala assim, a condutividade elétrica dos materiais no estado sólido permite distinguir um sólido iônico de um sólido molecular, o que ele está querendo dizer é o seguinte: você tem um sólido na tua mão. Você tem um sólido. Um sólido branco. Você quer saber se é sal ou açúcar? Você vai testar a condutividade elétrica no estado sólido? Não. Porque no estado sólido, ninguém conduz corrente. Qual é a única coisa que conduz corrente no estado sólido, gente? Metal. Metal. Então é falsa. Falsa. Vamos justificar assim, ó, falsa. Eu vou escrever assim: ambos não conduzem no estado sólido. No estado sólido. Sólido. Tá? Frase C. Qualquer coisa vocês me interrompam aqui, tá, gente? Frase C. A condutibilidade elétrica apresentada pelas soluções aquosas é explicada pela presença de íons livres. Verdadeiro. Aqui não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Ou por dissociação ou por ionização, tem íon livre e conduz corrente. D. Os compostos iônicos fundidos, ou seja, no estado líquido, são bons condutores de eletricidade, por apresentarem elétrons com liberdade de movimento. E aí? Lê aí. Ou é verdadeiro ou é falso, hein? Tem meio estranho. Já tem gente respondendo aqui. Vou esperar um pouquinho. Mais uns segundos. Tá, beleza. Então, olha lá. Isso, beleza. Ó, uma galera respondeu aqui. Gente, cuidado pelo amor de nosso Senhor. Eu só vou arriscar uma coisa aqui e eu quero que vocês observem isto. Elétrons. Por que um composto iônico conduz corrente? Não é porque ele tem elétron livre, gente. Quem tem elétron livre é metal. Quem tem elétron livre é metal. Numa solução num composto fundido, o que você tem não são elétrons livres, são íons livres. São positivos e negativos, íons livres, a partir
da quebra da ligação iônica. Você aquece tanto o composto que a ligação iônica rompe. Tá? Por exemplo, no interior da Terra, você tem aquela parte do núcleo que é líquida, né? Que tem bastante metal, né? Quando a gente observa, por exemplo, erupção vulcânica, né? Que sai aquela lava. O que é aquilo ali? É composto iônico fundido. Então, quando você pensar num composto iônico fundido, você pensa num composto que está pelo menos a 1000 graus, 900, 1000 graus. Isso que tem composto iônico que derrete a tipo 3000. E o que você tem ali livre é positivo e negativo, cation ânion, cation ânion. Quando um metal conduz, quem conduz eletricidade são os elétrons daquele mar de elétrons. Então, é muito legal a gente observar esse item, porque ele faz uma distinção entre o que a gente chama na física, né, de corrente elétrica e a corrente iônica. Né? A corrente elétrica, de maneira mais específica, é movimento de elétrons num condutor metálico. A corrente iônica é o que acontece, por exemplo, quando você faz uma eletrólise. Né? Dentro da cuba de eletrólise, você tem íons positivos e negativos andando. Quando você põe... Lembra aquela foto que eu mostrei na aula para vocês? Do sisteminha com a lâmpada acesa, mergulhada na água? O que está conduzindo ali? É cátion e ânion. Então, às vezes a gente lê essa frase e é por distração. Passa ali, elétron com liberdade de movimento? Não, são íons, tá bom? Item E. Os compostos iônicos conduzem mal a corrente elétrica no estado sólido, porque apesar de serem formados por íons, estes têm pouca liberdade de movimento translacional. Beleza, né? Movimento translacional significa movimento de ir para um lado para o outro, né? Então, verdadeiro. Tá, beleza. Pode tirar print. Rodapé de caderno, gente. Rodapé de caderno. Quando a gente aprende ionização de ácido, a gente descobre que não é porque o composto tem hidrogênio que ele ioniza. Haja vista que tem várias coisas que têm hidrogênio e não ionizam. Né? Hidrocarboneto, enfim. Porque tem toda aquela história que a gente estava discutindo agora há pouco da água, né? Como que a água interfere no processo de ionização. Enfim. Agora, e acontece uma outra coisa que é a seguinte. Às vezes, um ácido tem mais hidrogênios do que os que ele ioniza. Isso acontece muito na orgânica, e na inorgânica acontece em algumas situações pontuais. O exercício 3 vai mostrar para a gente a situação pontual mais famosa do que eu estou me referindo aqui. Então vamos ler a questão, a gente vai montar a estrutura, vai discutir para entender o que é um hidrogênio ionizável, afinal de contas. Então ele fala assim, ó, sabendo que, agora tem uma informação, entre aspas, nos oxiácidos, sabendo que nos oxiácidos, apenas os átomos de hidrogênio ligados a oxigênio sofrem ionização. Então, apenas os hidrogênios ligados a oxigênio sofrem ionização. Proponha uma estrutura coerente. Coerente com o quê, Danilo? Com essa frase. Coerente com essa frase. Proponha uma estrutura coerente para os ácidos fosfórico, fosforoso e hipofosforoso. Então, ele quer que você monte uma estrutura. Percebam que nos 3 ácidos, eu tenho 3 hidrogênios, ó. H3PO4, H3PO3 e H3PO2. Então, teoricamente, eles têm 3 hidrogênios, certo? Agora, olha o que vem na frase agora. Propõe uma estrutura coerente para os ácidos
fosfórico, fosforoso, hipofosforoso, sabendo que o primeiro, que é o fosfórico, é triprótico, ou seja, ele libera 3H+. Ele libera 3H+. O segundo quem é o segundo? É o fosforoso. É esse aqui, ó, H3PO3. H3PO3. Esse aqui é diprótico, ou seja, ele só libera 2 hidrogênios. Ele tem 3, mas só libera 2. Compreendem isso, gente? E o terceiro ácido é mais esquisito ainda. O terceiro ácido é o hipofosforoso. Ele tem 3 hidrogênios, ó. Só que ele é monoprótico. Ele é monoprótico. Então, o que a gente vai entender aqui é por que o hidrogênio ionizável está ligado ao oxigênio? Por que aquele é o ionizável? Né? Então, ó, vamos desenhar aqui as estruturas. Vamos começar com H3PO4. Tá? Qual é a frase mais importante do exercício que a gente tem que aplicar na resolução? Ó, os átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio sofrem ionização. Então, veja, se o fosfórico, ó, o fosfórico, ele é triprótico, fosfórico é triprótico. Eu tenho que desenhar, então, a estrutura atendendo àquela condição. Então, vou fazer o seguinte. O fósforo, que é o elemento central, ele faz 3 covalentes e uma dativa, com seus elétrons da camada de valência. Então, as covalentes, eu vou fazer assim, ó. O, H, esse hidrogênio é ionizável. Esse hidrogênio é ionizável. Vou desenhar um outro OH aqui. Esse também é ionizável. Ele está ligado ao oxigênio. E o terceiro também. Lembra que as ligações covalentes são obrigatórias, né? Elas são obrigatórias. A quarta ligação do fósforo vai ser a coordenada com outro oxigênio. Tá? Então, imagine isso na água. Quando isso for para a água, ó, quebra essa ligação. E ela é uma ligação muito polar. A ligação OH é uma ligação extremamente polar. O oxigênio puxa elétron para perto dele. O par de elétron, né? Quando a ligação rompe, o H+, o hidrogênio, ele pula sem o elétron. Mas ele só consegue fazer isso porque a ligação é muito polar. A ligação precisa ser naturalmente mais polar para que isso ocorra na água, tá? Isso é porque a água ainda é um bom solvente para ionizar, tá? Em outros solventes isso é mais difícil, né? A pergunta que tinham feito agora há pouco no exercício anterior, né, professor? Tem mais algum solvente que pode ionizar? Tem, mas é mais difícil. Por quê? Porque a maioria dos ácidos, gente, pensa assim, a maioria dos ácidos é bem polar. Bem polar. Então, se o composto é muito polar, ele precisa ser solúvel numa coisa muito polar. E a água é muito polar. Né? Ela tem uma polaridade muito alta. Quando você passa, por exemplo, para a química orgânica, né, quando você pensa em solventes, além da água, né, que é um solvente inorgânico, o que você pensa de solvente? Álcool, acetona, éter, né? Vários tipos de álcool podem ser solventes, né? Não precisa ser só o álcool etílico. Só que a maioria desses caras é menos polar. Então, para um ácido ionizar num negócio desse, já é mais complicado. Tá? Beleza? Agora, vamos fazer o outro. Ó, o outro, vou colocar de verde. O outro é o fosforoso diprótico. Diprótico. Fosforoso diprótico. H3P
PO3. Daqui, gente, 2 ionizáveis. Dois ionizáveis. Então, na hora de montar a estrutura, você tem que pensar exatamente nisso, né? Como assim, Danilo? Vamos lá, vamos desenhar. Ó, eu vou colocar o fósforo aqui e já vou colocar as ligações covalentes. Tá, agora, o que eu vou pensar? Eu vou ter que fazer 2 ligações OH. 2 ligações OH. Por quê? Para garantir que 2 hidrogênios ionizem. Agora, e o terceiro hidrogênio? O terceiro hidrogênio, gente, eu não quero que ele ionize. Eu não quero que ele ionize. Porque o exercício me disse que o ácido é diprótico. Então, se eu não quero que ele ionize, eu vou colocar ele ligado ao fósforo. Tá? Esse hidrogênio aqui é não ionizável. Tá? E aí a quarta ligação, a gente repete o que aconteceu no H3PO4, né? Essa é a estrutura do ácido fosforoso. Tá? Dan, eu tenho que lembrar isso? Não, gente, vou ser bem honesto. Assim, em algum momento você vai acabar lembrando. Se você estiver estudando muito, você vai acabar decorando isso. Mas não é uma coisa que você tem que pirar para decorar. O que eu estou querendo dizer com isso? Lembrar que o cara tem 3 hidrogênios e só ionizam 2. Não é uma informação que seja de muito valor nos vestibulares de hoje em dia, né? Se fosse, tipo, há muito tempo atrás, essa informação ela era importante você ter, porque tinha exercício que cobrava essas coisas meio de decoreba. Tá? Aí a gente vai para o terceiro e último ácido desses de fósforo. Né? Você tem o hipofosforoso, né? O H3PO2. Esse aqui, gente, ele tem um hidrogênio ionizável. Ele tem um hidrogênio ionizável, só um. Tá? Ele é monoprótico. Monoprótico. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Colocar o fósforo aqui. Agora vamos lá. Se ele é monoprótico, eu vou colocar um hidrogênio só ligado ao H. Um hidrogênio ligado só ao H. Os outros 2 hidrogênios, gente, eu coloco ligado no fósforo. Coloco ligado no fósforo porque eles não são ionizáveis. Tá? E aqui eu tenho a dativa, ou coordenada, né? Tanto faz. Tá? Aí é o seguinte, ó. Vamos lá. Quais são os íons que esses ácidos liberam na água? Vamos para o H3PO4. Se ele perder um hidrogênio só, ele forma o H2PO4, 1-. Se ele perder um hidrogênio. Agora imagina que ele perca o segundo hidrogênio aqui, ó. Perdeu o segundo hidrogênio. Aí ele vira HPO4, 2-. E aí, finalmente, se ele perder o terceiro hidrogênio, aqui, ele vira o último íon, que é o mais famoso deles, que é o fosfato. É o PO4, 3-. Tá? Beleza? Agora para o outro, vamos lá, para o verdinho. Ele pode perder um hidrogênio aqui e outro aqui. Certo? Então, nesse caso, se ele perder o primeiro hidrogênio, vai ficar H2PO3, 1-. H2PO3, 1-. Se ele perder os 2 hidrogênios, aí fica HPO3, 2-.
E aí, gente, cuidado, isso aqui não existe, ó, PO3, 3-. Não existe. Para existir esse íon, o terceiro hidrogênio teria que sair. Porém, como ele não é ionizável, ele não existe esse íon, tá? E aí, para finalizar os íons, vamos pegar aqui no ácido que libera um hidrogênio só, aí não tem muito o que fazer aqui, ó. Ele vai liberar só esse aqui, ó. Só esse. Liberou só esse, aí eu tenho esse íon aqui, ó, o H2PO2, 1-. Tá bom? Beleza? Professor, tem mais alguma exceção além desses dois, né? Quando eu falo exceção, são os dois, o verdinho e o azul. De hidrogênios que não ionizam todos? De ácidos, perdão? Não, na inorgânica que você precisa saber só esses. Na inorgânica. E na orgânica a gente vai falar do ácido carboxílico daqui a pouquinho. Então você também já vai saber, vocês já vão saber na aula de hoje. Tá? Podem tirar print. É bem interessante treinar essas estruturas, tá, gente? Isso vai ajudando vocês a entender melhor a história. Aqui é uma questão que vai para a parte de equilíbrio químico. A gente vai tentar falar um pouquinho de equilíbrio sem entrar na teoria propriamente dita, mas para vocês já irem se preparando. A gente falou na aula de ácidos que o Arrhenius definiu, né, para eletrólito, aquela ideia de força. Força de ácido. O que é a força de... Opa, vixe, calma, Danilo. Calma que você está doido. O que é a força de um ácido? A força de um ácido, ela é a capacidade que o ácido tem de ionizar. E isso é medido em porcentagem, expresso em porcentagem. Tá bom. E por que não existe ácido 100%? Quando eu falei sobre esse assunto lá na aula, eu falei, ó, galera, a gente costuma arredondar alguns ácidos para 100%. Tá? Mas por que eu quero ter essa discussão aqui? Porque você precisa saber de uma coisa para entender por que tem ácido que não ioniza 100%. Porque assim, ácido ioniza quando colocado em água. Mas espera aí, por que nem todas as moléculas ionizam? O que acontece lá para que algumas moléculas não consigam ionizar? Essa questão é que ela é interessante, por quê? Porque ela traz para a aula o conceito de reação reversível. O que acontece é o seguinte, gente, na natureza você tem dois tipos de processo. Processo em que o reagente dá produto, reação, e processo em que o reagente dá produto, mas o produto pode voltar a virar reagente. Tem muita coisa de importância para a gente no vestibular que é reversível. Então, a teoria de equilíbrio, ela vem justamente para explicar um pouco melhor isso. Então, o que a gente precisa comentar aqui é simples. A ionização de um ácido é reversível. Então, vamos fazer um resumo aqui. A ionização de um ácido é reversível. Tá, o que isso quer dizer? Vamos entender um pouco melhor. Quando eu jogo um ácido na água, um ácido que eu vou representar como HX, a gente já discutiu que o processo de ionização ele é muito mais do que uma liberação de hidrogênio. Na verdade, a ionização ela acontece quando a água recebe o íon H+ do ácido. Recebe o íon H+. Tá? Só que não se esqueça, gente, que quando esta ligação aqui quebrar, ó, o íon X ele sai com o par de elétron da ligação.
ele sai com o par de elétron da ligação. Por isso que ele sai com uma carga 1-. Ele pega o elétron do hidrogênio. Acabamos de falar isso no exercício anterior. Tá bom, aí acontece aquilo que a gente vai começar a chamar de reação direta. Na reação direta, a água se transforma em H3O+, certo? E o íon, e o átomo X, ou aquela coisa X ali, ela fica X-. Tá? Isso é o que a gente chama, né, de ionização. E o Arrhenius, ele não sabia que esse processo era reversível. Ele percebeu que nem todo ácido ionizava. Ele percebeu que nem todo ácido ionizava. Então ele falou, bom, se nem todo ácido ioniza, eu vou classificar os caras pela porcentagem. Tá, só que, não sei se vocês já ouviram falar, eu já falei na aula passada, né? Existe uma teoria de ácido e base um pouquinho mais sofisticada, que é a teoria de Bronsted, que é um outro cara. Na teoria de Bronsted, ele fala sobre isso. Ele diz assim, olha, o que acontece? Quando o ácido solta o hidrogênio, como aconteceu aqui, esse processo vocês chamam de ionização. Ok. Acontece o seguinte, vocês estão vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui? Esse cara tem par de elétrons sobrando também. Vamos colocar os elétronzinhos dele aqui, ó. Ou seja, dependendo de quem for esse cara, ele pode recapturar o H+. Ele pode recapturar o H+. Quando ele recaptura o H+, você tem o processo inverso. Adivinha qual dos dois acontece na água, gente? Os dois. Os dois. Os dois processos, eles são simultâneos. Então, agora você precisa exercitar a sua imaginação. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder com um número. Um número, tá? Olha só a pergunta. Imagina que você joga um ácido na água. Depois disso que eu te contei. Você joga, espera alguns minutos, e aí você olha lá na água. Peraí que acho que minha conexão está ruim. Peraí, acho que falhou. Acho que falhou. Falhou. Acabou de aparecer aqui que falhou o áudio. Então você jogou o ácido na água. Jogou o ácido na água, você vai esperar alguns minutos e vai olhar lá dentro. Se você pudesse ver tudo que tem lá dentro, quantas coisas diferentes você viria lá dentro? Quantas espécies químicas existiriam lá dentro, caso você pudesse ver o que está acontecendo lá? O que você viria? Você viria que tipo de moléculas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de moléculas? Quantos tipos de moléculas você viria ali dentro? Dentro da água. Eu conseguiria enxergar 4 coisas diferentes. O que eu conseguiria enxergar lá, caso eu pudesse ver? Estão respondendo aqui. Água. Teria água, né? Você jogou o ácido na água, o que mais tem é água. Você vai ter íon H3O+, íon X-, são íons de alguns ácidos que ionizam, né? Reação em branco aqui, ó. Mas eu também conseguiria enxergar moléculas de HX. Então, o que você precisa guardar de informação? Como esses processos eles são simultâneos, a conclusão que a gente chega é a seguinte. Numa solução ácida, quando eu falo solução ácida, é uma solução que você colocou um ácido na água, né? Teremos. Opa. Uma solução ácida
teremos. Nossa, ficou muito feio, peraí. Teremos moléculas de HX que seriam a quantidade de ácido que não ioniza. Ele fica lá. Tá? Você terá íons H3O+, e X-, que são os produtos da ionização do ácido, daquilo que conseguiu ionizar, e você vai ter bastante molécula de água. Como a água é o solvente, né? Ela tem uma quantidade enorme ali dentro, tá ali, beleza? E aí, aquilo que a gente chama de grau de ionização, né, que é a porcentagem, vai ser usada na aula de equilíbrio para definir uma outra coisa chamada constante de equilíbrio. E depois lá na aula a gente conversa sobre isso, constante de acidez. Beleza? Então, respondendo a pergunta objetivamente, por que não existe ácido com grau de ionização 100%? Porque todo o processo é reversível. Aí você pode me perguntar assim, tá bom, Dan, mas tem uma outra coisa que a gente pode pensar aqui, que não ficou claro ainda, de repente. Tá, mas por que o grau de ionização varia? Por que tem ácido que ioniza 80%? Por que tem ácido que ioniza 5%? É porque o que acontece, gente? Toda reação reversível, ela tem uma tendência de entrar num estado de equilíbrio. E o que é o estado de equilíbrio de maneira muito simples, né? Porque depois a gente vai discutir com calma. Simples não significa que isso é fácil de entender. O estado de equilíbrio acontece quando as duas reações passam a ocorrer com a mesma velocidade. Passam a ocorrer com a mesma velocidade. Uma reação vai para a direita, a outra vai para a esquerda. Quando a gente fala em reação ocorrer com a mesma velocidade, não quer dizer que você tem a mesma quantidade de reagente produto. Pode ser que no momento em que isso aconteceu, no momento em que as velocidades se igualarem, você só tinha 10% do ácido ionizado. Então aí o ácido é mais fraco. Tem ácido que quando esse equilíbrio é atingido, quando as velocidades se igualarem, você já tinha 90% do ácido ionizado. Né? Quando as velocidades se igualam, gente, acontece uma coisa muito bizarra. Por quê? A reação direta, ela ioniza o ácido. A reação direta ioniza o ácido, certo? A reação inversa desioniza. Quando a reação entra em equilíbrio, a quantidade de ácido ionizado para de mudar. Ela para de mudar. Por que ela para de mudar? Porque no momento em que a reação atinge o equilíbrio, a rapidez com que você ioniza o ácido, você desioniza. Imagina que você vai ionizando e desionizando com a mesma velocidade. Então, a quantidade de ácido que está ionizado de verdade, ela não vai mais mudar a partir daquele momento, por conta desse estado de equilíbrio. Então, é muito bizarro, por quê? Porque cada ácido entra em equilíbrio numa situação. Todos eles entram nesse estado de equilíbrio aí, onde a concentração fica estável, vamos dizer assim. Tá? Agora, o que vai diferenciar um ácido do outro é quantos por cento do ácido já ionizou quando o equilíbrio foi atingido. É isso que vai diferenciar a força dos ácidos. Tudo bem? Beleza, gente? É uma discussão bem complicada, mas para a gente já ir avançando um pouquinho nesses conceitos. Quando a gente falar de equilíbrio, isso já vai ficar mais claro. Tá? Agora, o fato de ser reversível, né, significa que, por mais que o ácido seja forte,
Tipo, por mais que ele ionize muito, sempre tem uma reação inversa acontecendo. Então, quer dizer, para um ácido ter grau 100%, a reação não poderia ter volta. O ácido ionizou, já era, acabou. Não ioniza, já ionizou, não tem como voltar atrás. Agora, se a reação é reversível, ele sempre volta, um pouquinho volta. Pode estar 1% voltando, ou pode estar 60% voltando, tá? Bom, é isso. Podem tirar print. Cinco. Esse aqui é um ácido orgânico, tá, gente? Olha a estrutura dele, o ácido acético, né? Tem lá uma cadeiazinha de carbonos com 2 átomos. O carbono do C-O é um carbono sp2, de hibridização sp2. Então ele fala assim: analise a fórmula do ácido acético apresentada a seguir. A. Determine o número de hidrogênios ionizáveis presentes na molécula. Represente a ionização. E C. Quantas e quais espécies químicas estão presentes no vinagre, solução aquosa de ácido acético? A mesma pergunta que eu fiz agora há pouco. Quando você põe ácido acético na água, o que você tem lá dentro? Então a gente responde tudo junto, né? Vamos lá. O que ioniza aqui no ácido, gente? A ligação mais polar do hidrogênio, certo? Eu vou desenhar a estrutura aberta, até para a gente poder comparar os hidrogênios. Ó. Aqui, os 3, né, hidrogênios. Aí aqui a carbonila com OH. Ó. Isso aqui é a estrutura do ácido desenhada de maneira toda abertinha ali, tá? A ligação que vai quebrar, gente, é essa daqui, ó. Quando essa ligação quebra, o oxigênio fica com o par de elétron e o hidrogênio sai na forma de H+. Esse íon H+, é transferido para a água, de novo. Ó. Vou colocar um sinalzinho de mais aqui, né? Ó. A água captura o H+, a reação é reversível, a gente já acabou de discutir isso. Então, você vai ter sempre ácido desionizando também, formando o H3O+, que é o hidroxônio, ou hidrônio, né? A gente já desenhou tanto essa estrutura aqui, que tem até um exercício lá no final da aula que a gente nem vai precisar fazer. Que ele pede para desenhar a estrutura desse íon. Tá? E aí, eu vou formar um ânion. Presta atenção no que vai acontecer no ânion, gente. Olha o tamanho da molécula. A molécula tem um monte de hidrogênio, carbono e tal. Quando a ligação OH rompe, a molécula ela fica praticamente igual. É que, na verdade, já nem é mais muito certo você chamar de molécula, né? Isso aqui já virou um íon. Aqui, ó. Aqui você... Até aqui tudo bem, normal. Agora vem aqui, ó. Tá. Ó, o oxigênio, ele já tinha 2 pares de elétrons sobrando aqui, ó. Tá vendo? 2 pares de elétrons sobrando. Quando a ligação quebra, ele pega o elétron do hidrogênio. Então fica assim, ó. Ó. Com uma carga -1. Esse é o íon do ácido carboxílico. Tá? Esse íon na orgânica, a gente costuma representar assim, ó. Provavelmente algum dia você vai ver ele assim, ó. Ó. O pessoal, às vezes, porque tem um pouco de preguiça, né, de escrever a estrutura do íon, ele coloca desse jeitinho aglutinado assim, como forma de representar o íon do ácido acético, tá? Beleza? Representamos a ionização.
Quantas e quais são as espécies químicas? Então, eu tenho, ó, ácido não ionizado, que eu representei pela letra A, água, que eu representei pela letra B, eu tenho íons H3O+, e tenho íons acetato, ou H3C, COO-, né? São 4 espécies químicas, tá? Observação de curiosidade, ele é um ácido fraco, tá? O ácido acético é um ácido fraco, e o grau de ionização dele é de aproximadamente 5%. Ó, ácidos orgânicos são fracos comparados com os inorgânicos. Com a maioria, vamos colocar assim, tá? Com a maioria dos inorgânicos. Opa. Inorgânicos. Beleza? Podem tirar print. Aqui uma questãozinha, gente, de nomenclatura, tá? Já indo para aquela parte mais chatinha de nomenclatura. Vamos ler aqui o enunciado. Elementos de um mesmo grupo apresentam similaridade nas propriedades e nas fórmulas dos ácidos que podem formar. Alguns halogênios, grupo 17 da tabela periódica, por exemplo, podem formar 4 diferentes oxiácidos. Então, elemento da família 7A pode formar 4 oxiácidos, cujos nomes se diferenciam pelos usos de prefixos e sufixos. Analise a tabela abaixo e, por analogia, tente nomear os ácidos formados pelo bromo, sabendo que ele pertence ao mesmo grupo do cloro. Então, aqui ele coloca, ó, ele coloca na tabela o ácido do cloro, as variações que a gente viu na tabela, né? O ácido mãe é o clórico. Aí você tem os ácidos oso, com um oxigênio a menos, e tem os ácidos hipooso, com 2 oxigênios a menos. Depois você tem a partir do mãe, o perico. Tá? Ele quer que você faça isso com o bromo, ó, com o bromo, HBRO, HBRO2, BRO3, BRO4. E no item, na questão 7, ele quer que eu faça a mesma coisa com o iodo. Ele quer que eu faça a mesma coisa com o iodo. Então, vamos fazer de uma vez só aqui. Ó, vamos lá. HBRO é o ácido hipobromoso. O HIO é o ácido hipoiodoso. Ficam os nomes meio esquisitos, tá? Ô, gente, deixa eu fazer uma observação aqui, só para a gente lembrar, porque eu acho que isso é mais interessante também de reforçar. Por que que elemento da 7A tem tanto tipo de ácido diferente? Porque os elementos da 7A, se você lembrar aqui, que é o grupo 17, né? São elementos que têm 3 pares de elétrons na camada de valência. Fora o elétron da ligação covalente, né? Fora o elétron da ligação covalente. Então, o que os caras podem mais fazer é dativa.
Dativa, exato. Estou falando aqui, consegue fazer dativa, né? Tá bom? Então, quer dizer, quando o elemento faz muita dativa, acaba que ele pode fazer uma dativa com oxigênio, duas dativas com oxigênios. Então, ele vai variando as quantidades de átomos de oxigênio na estrutura. Tá? Aí, ó, HBr2 é o ácido bromoso, o HiO2 é o ácido iodoso. Tá? São os oso, né? Os que têm oxigênios a menos. Quem são os mãe? Os mãe, vou colocar de outra cor. É o HBrO3, esse é o ácido brômico, e o HiO3 seria o iódico. Tá? HiO3. E aí o máximo de dativas quando ele faz, né? Você chega no máximo de oxigênios possíveis, que seria HBrO4, né? O do cloro seria perclórico, aqui fica ácido perbrômico, e o ácido periódico, HiO4, seria ácido periódico. Tá? Beleza? Quem gostava muito de cobrar esses tipos de questão com nomenclatura mais engessadas era nos vestibulares da Unemate. Agora diminuiu um pouco esse tipo de coisa. Né? Aquelas provas de somatória, eu já vi cair na GD também, mas assim, cada vez menos esse assunto, né, gente? Cada vez menos, graças a Deus. Tá bom? Na sequência, né, que a gente vai fazer as aulas de conteúdos, a gente vai trabalhar a aula de NOx, e aí a gente vai falar um pouquinho da variação de NOx do elemento. Quando ele forma muitos oxiácidos, né, como acontece com o cloro, com o bromo, com o iodo, ele acaba variando demais o NOx. Ele pode ter números de oxidação muito altos e mais baixos. Então isso depois tem uma consequência lá na frente. Tá? Podem tirar print para a gente dar sequência. Mas vou fazer um intervalinho, né? Vou fazer um intervalo aqui. Deixa eu ver o que nós temos aqui ainda. Deixa eu dar uma zapiada. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá acabando. Tá? Tem algumas coisas para contar aqui ainda. Então a gente faz 10 minutinhos, tá bom, gente? 10 minutinhos a gente volta. No meu, acho que são 15h40. Em 10 a gente volta. Bom, voltando aqui na questão número 8, já entrando em bases. Ele fala assim, aqui é uma questão para a gente falar um pouquinho sobre base forte e base fraca. Ele fala o seguinte, a ingestão de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né, pode causar danos graves e irreversíveis a todo o sistema gastrointestinal e toda a mucosa na qual está em contato, incluindo corrosão de pregas vocais. Queima tudo por dentro, né? O hidróxido de magnésio, que é uma outra base, por sua vez, é usada como antiácido e laxante, ou seja, você vai tomar ele. Então, um você não pode tomar, o outro você pode tomar. Como se explica essa diferença de propriedade entre os dois hidróxidos? Então, é assim, gente, o que vai deixar a base corrosiva? O fato dela ionizar muito, o fato dela dissolver muito na água. Então, é assim, quando você coloca uma base em contato com água, ela dissocia, mas ela tem um limite para fazer isso. Qual é o limite? É a solubilidade dela. Nós estamos falando de compostos iônicos. Então, vamos escrever algumas coisas aqui, vai, fazer um resuminho para a gente poder organizar as informações que eu tenho sobre bases. Bases. O que eu preciso saber sobre ela? São iônicas. Por que é importante essa informação? Porque se elas são iônicas, significa que elas são sólidas na temperatura ambiente.
temperatura ambiente. O que isso quer dizer? Né? Que, se elas são sólidas a temperatura ambiente, a gente pode dizer que a força depende da solubilidade. Quando a gente estudou soluções, lembra que a gente definiu o coeficiente de solubilidade dos compostos? Então, qual é o nosso raciocínio? Se o composto é muito solúvel, significa que você satura a água com muito composto dissolvido, já que ele é muito solúvel. Se tem muito composto dissolvido, tem muita base dissociada, porque assim, tudo que dissolve, dissocia, no caso da base. Dissolveu? Dissocia. Dissolveu, a coisa funciona assim, ó, pra vocês entenderem melhor. Você tem a base no estado sólido. Quando você põe em água, a gente pode dizer que uma primeira etapa seria a base se dissolver. E aí depois os íons. Tá, então você teria, numa primeira etapa, uma primeira situação, seria a dissolução. E aí depois uma dissociação. Consegue perceber como é que a coisa é? Então, qual que é o nosso raciocínio? Se a base for muito solúvel, então quanto maior for a solubilidade, maior será o grau de dissociação. Dissolve muito, dissocia e ela é forte, tá bom? Quem são as bases fortes? Família 1A, basicamente. Tá? Então, como é que a gente pode explicar o problema da toxicidade, né, das bases? NaOH aquoso vai dissolver. A gente pode representar uma coisa meio assim, ó. Eu vou representar uma coisa. Não é muito certo isso que eu vou fazer, mas vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Ó. A gente faz assim. Vocês estão percebendo que eu coloquei duas setinhas, né? De tamanho diferente. Né? Dizendo, olha, é reversível. É reversível. Só que o processo de ida, ele ocorre com mais facilidade que o de volta. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando essa reação atingir o tal do equilíbrio, você vai ter muita base dissociada. Então, o meio, ele fica muito alcalino. Então, é um meio altamente alcalino. E é por isso que ela é perigosa. O pH de uma... só para você ter uma noção. Se você preparar uma solução 1 mol por litro de NaOH, 1 mol por litro, gente. 1 mol por litro, você fala assim, ah, é pouco. Dá 40 gramas por litro, que é a massa molar do NaOH, tá bom? 40 gramas por litro, você tem um pH 14. Para essa base. Só para você sentir o nível de alcalinidade dela. Tá? Agora, e o MgOH2? O MgOH2, então por isso que uma solução de base, por isso que uma solução de NaOH é perigosa, por causa da alta alcalinidade, né? O nosso organismo, gente, ele não suporta nada muito ácido e nada muito alcalino. Nada muito ácido nem muito alcalino. Por exemplo, o nosso suco gástrico tem pH 2, só que suco gástrico queima a pele. Suco gástrico queima a pele, porque ele é extremamente corrosivo. Ah, mas por que ele não queima o meu estômago? Porque o teu estômago tem uma mucosa que protege a pele do estômago. A pele, nossa, falei bem grotesco agora, né? Protege a região interna, o endotélio ali, o tecido de revestimento da parte interna, né? Tá? Agora, quando você ingere MgOH2, o que acontece? No MgOH2, a base dissocia.
Só que acontece o seguinte, o processo de dissociação, ele não é um processo muito bom. Em que pese o fato da base liberar 2 OHs, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Aqui, gente, uma solução 1 mol por litro de MgOH2 vai dissociar e o pH vai chegar por volta dos 8, 9. Vou colocar 9, mais ou menos. Tá? Ou seja, a gente vai discutir isso depois, né, na hora de pH. Você tem um meio 100.000 vezes menos ácido que o de cima. Comparando o grau de basicidade, perdão, falei a palavra errada. Basicidade. Compara as basicidades. A basicidade do MgOH2 é 100.000 vezes menor que a do NaOH. Para uma mesma concentração de base. Para uma mesma concentração de base. Tá? Bom, então a gente tem essencialmente aqui, né, base forte. Então aqui é uma base forte. E aqui é uma base fraca. Tá bom? Perguntas? Podem tirar print. Fiquem à vontade para perguntar e ou tirar print. Vamos lá. Essa questão, gente, ela é meio que, ela tem umas informações meio de curiosidade, que não é tão curiosidade assim, tipo, é uma coisa que tem a ver um pouco com tabela periódica, tem vários temas que a gente pode usar esse exercício para explorar. Olha o que ele fala. Quando a gente aprende tabela periódica, a gente aprende lá que as famílias têm nomes, né? Família 1A, metal alcalino. Família 2A, metal alcalino terroso. E assim por diante. O que chama a atenção das famílias 1 e 2 é que em ambos os casos a gente chama de alcalino. Tem a palavra alcalino nas duas famílias. E por que esses metais têm esse nome? A questão fala sobre isso. Fala lá, ó, os elementos dos grupos 1 e 2 da tabela periódica são chamados genericamente de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Tal nomenclatura é atribuída à propriedade. Ó, agora ele vai falar, ó, tal nomenclatura é atribuída à propriedade desses metais de apresentarem em solução aquosa meios alcalinos. Então, eu vou pegar o metal e vou colocar na água. O metal vai reagir com a água e vai originar um meio básico. É isso que o exercício está falando. Ele quer que a gente mostre isso usando equação química. Tá. Quando a gente for estudar a reação de deslocamento, eu vou mostrar para vocês um vídeo dessa reação acontecendo. Tem no YouTube, depois quem quiser fuçar, procura. Escreve lá assim, reação do sódio com água. Reação do cálcio com água. Reação do lítio com água. Você vai ver várias reações. Visualmente, a reação é bem interessante de você acompanhar. Porque quando você coloca o metal na água, né, qual que é a ideia que a gente tem de metal na água? Qual que é a ideia que a gente tem de metal na água? Ah, que o metal enferruja na água, né? Põe um pedaço de ferro, ele enferruja. Põe um pedaço de cobre, ele enferruja. E geralmente quando o metal enferruja, ele muda de cor. O ferro fica avermelhado, o cobre fica esverdeado, né? O sódio, o lítio, o potássio, o cálcio, eles são metais, primeiro, que eles não enferrujam. Eles oxidam, mas é uma reação totalmente, visualmente, totalmente diferente. Primeiro porque ela libera gás, que é o hidrogênio. Segundo porque ela libera calor. Então a reação acontece com explosões. Então você tem que usar quantidades bem pequenas de metal.
para fazer a reação com segurança. E terceiro, que a reação é tão rápida, ela é tão violenta, que o metal ele fica pipocando na água como se ele estivesse fritando, pulando. Tuf, 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 tuf. E os caras, para mostrar que o meio está básico, eles usam fenolftaleína na água. Eles põem a água com fenolftaleína. Quando o metal encosta na água, pum, ele dá uma pingada na água, que ele fica fazendo assim, ó, poc, 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 poc na água, que nem pipoquinha. Cada vez que ele pinga na água, ele deixa um rastrinho rosa, porque ele reage, deixa o meio alcalino, e a fenolftaleína em meio alcalino fica rosa. É bem legal, tá? Se vocês quiserem fuçar, fuçem. Quando a gente for ter aula, eu vou mostrar. É bem, bem interessante. Ele quer que eu mostre essa reação acontecendo. Então, bora lá. Como é que eu vou escolher um elemento da família 1A? Ele falou que é para escolher o sódio, né? Então, vamos lá. Família 1A, sódio no estado metálico. Outra curiosidade sobre metal da família 1A, viu, gente? Tanto 1A como 2A. Vocês sabem que metal, ele é maleável. A gente estudou isso na aula de ligação metálica. Eles podem ser dobráveis, né? Isso é interessante, essa propriedade. Os metais da família 1A e 2A, eles são tão moles que você corta com uma faca. Você corta com uma faca, de tão mole que eles são na temperatura ambiente. Eles têm pontos de fusão bem mais baixos, como por exemplo do cobre, como do ferro. Eles derretem a temperaturas menores. Então eles já são meio moles na temperatura ambiente, tá? Então o sódio com água. Danilo, o que eu vou produzir nessa reação? O que eu vou produzir? Uma base. Uma base. Qual é a base do sódio? A base do sódio é NaOH. Ele fala que o meio ficou alcalino, né? Então é por isso que o metal se chama alcalino. Metal da família 1A, ele forma base. Base com carga mais 1, né? O cátion carga mais 1. Sódio, lítio, potássio, rubídio, tá? Quem são eles, ó? Lítio, o sódio e o potássio. São os mais famosos. Tá? Agora, da família 2A, ele pede para fazer com bário. Bário. Ah, peraí, gente, perdão. Antes que eu faça do bário aqui, estou atropelando o negócio. Eu preciso balancear essa reação, tá? Por causa dos... Peraí. Aqui. Por causa dos hidrogênios, dos oxigênios, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar... eu tenho 2 hidrogênios, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 2 aqui, ó. 2 aqui. Para conseguir balancear ali do outro lado. Aqui eu vou colocar 4. Deixa eu ver. 2 águas. Põe um 2 aqui, peraí. Não, peraí. Agora eu buguei aqui no balanceamento. Danilo bugou. Coloca 2 aqui. Coloca um 2 aqui. Um 2 aqui. Aqui. Ah, claro que o Danilo bugou, né, Danilo? Eu acabei de falar para vocês que libera gás e eu esqueço de colocar o gás. Qual que é o gás, Danilo? Você não vai conseguir balancear a reação nunca. Ó. Hidrogênio. Hidrogênio. Tá? Agora eu vou balancear direitinho. Agora eu consigo. E ainda posso colocar assim, ó. Mais calor, tá? Mais calor. Agora a reação está completa. Por que acontece explosões? Porque esse hidrogênio, ele entra em contato com o ar. E no ar eu tenho oxigênio. Então você junta hidrogênio mais oxigênio mais calor. A reação ela acontece com explosão, tá? O que vai acontecer quando o metal for da família 2A? Nada de diferente a não ser a fórmula da base. Ó, você vai reagir com água,
vai dar hidróxido de bário, só que a carga é BaOH2, né? A fórmula, perdão, mais hidrogênio. Tá? O balanceamento aqui é mais simples. Na verdade, já está balanceado, né? Deixa eu ver. Não. Bota um 2 aqui. Você bota um 2 aqui, ó. Aí você tem 4 hidrogênios, do outro lado você tem 4 também, 2 oxigênios, e o bário não precisa mexer. Tá? Aqui mais calor. Pronto. Tá aí. Beleza? Podem tirar print, gente. Aquele lá é aquilo que eu já falei, ó. Monte as estruturas dos íons hidroxônio e hidróxido. Eu vou aproveitar o exercício para contar para vocês de onde tudo isso começa. Né? Quando a gente falou de... A gente estava na aula da semana passada, a gente estava na aula de titulação, e eu estava falando sobre indicador de pH, lembra? E eu falei na aula que o conceito de pH, ele só existe em ambientes onde tem a água líquida. Para ter pH tem que ter água líquida. Por que que é assim? Para falar sobre isso, eu vou falar sobre a autoionização da água, que é de onde tudo começa. Da onde veio o H3O+? Da onde vem o OH-? É só base que libera isso? Não. Isso vem de um processo chamado autoionização da água. Isso aqui, gente, é uma pré-aula de pH. Por isso é importante a gente falar sobre isso, já para vocês já irem começando a trazer esses conteúdos para frente, tá? A água, como eu falei para vocês no começo dos exercícios, a água é uma estrutura que pode ou dar H+, ou ionizar recebendo H+. Tudo depende de quem reage com ela. Já mostramos exemplos em vários momentos disso. Essa tendência da água, ela pode se manifestar, né? Quando eu falo assim, essa tendência, eu estou falando do quê? A tendência da água perder H+, ou ganhar H+. Essa tendência, ela pode se manifestar dentro da própria água. Ou seja, pensa na água líquida. Imagina um recipiente contendo 1 litro de água a 25 graus Celsius. Imaginou? O que estaria acontecendo ali dentro se você pudesse observar as moléculas? Você ia ter um monte de água fazendo ponte de hidrogênio, não ia? Você ia ter um monte de água fazendo ponte de hidrogênio, água líquida. Agora, algumas moléculas de água estariam reagindo entre si. De maneira reversível, claro. Na verdade, eu posso até fazer o seguinte, porque eu já fiz isso uma vez, não vou fazer de novo, então. Ó. Tá? Uma parcela muito pequena, mas bota pequena nisso, de moléculas de água, consegue reagir. De que maneira? Uma dá H+ para a outra. Uma dá H+ para a outra. Tá. Aí é muito engraçado, porque essa molécula é o ácido. Porque ela doa hidrogênio, o próton. E essa daqui é a base. Tá? Aqui, um parênteses muito importante é, eu já não estou mais falando de arrênios, hein? Saímos do arrênios. Isso aqui para arrênios não existe. Isso aqui é a teoria mais moderna para a gente entender, por exemplo, como é que funciona o caráter ácido-base em solução aquosa. Né? Para vocês que vão para a área da medicina, gente, isso aqui é importante para bioquímica. Sempre falo para vocês, tipo, para a galera que já viu essa aula, esse assunto comigo, eu sempre fico trazendo para a parte da natureza. Por quê? Porque vocês vão usar isso muito na faculdade. Da onde vem o pH, afinal de contas? Que é isso? Né?
Bom, enfim, aí o que acontece? A molécula que doa, essa molécula, vamos chamar essa aqui de molécula A e essa daqui de molécula B. A molécula A doa para a molécula B. O que acontece com a molécula B? Ela se torna H3O+. Esse aqui é o hidroxônio. Também conhecido como H+, como próton, né? E a água, e a molécula A? Aqui doou o hidrogênio. A molécula A, ela ficou OH, né? O oxigênio com os seus elétrons, certo? E mais o elétron que era do hidrogênio, que saiu da molécula. Por isso a carga é -1. A carga -1 é do íon inteiro. Por causa daquele elétron que ficou ali. Esse aqui é o íon hidróxido. Esse é o íon hidróxido, que é o íon da base. Então, por que é importante você saber isso? Porque o íon H+ e o H- existia na vida do planeta a partir do momento que surgiu água líquida. No momento que aconteceu de ter água líquida no planeta, começou a acontecer esse processo. Ou seja, a água ela tem uma acidez intrínseca por causa do H3O+. E uma basicidade intrínseca. Agora, acontece que quando a água está no seu estado puro, então olha só isso aqui, olha essa informação importante. Se a água estiver pura a 25 graus, que é uma condição padrão, a gente vai chamar de condição padrão da água, então ela está no estado líquido, né? Que ela está a 25 graus e está pura. A concentração de H3O+, que tem lá dentro, ela é igual a de OH-. Ah, mas como é que você tem certeza disso, Danilo? Para pensar. Cada vez que essa reação acontece, surge um H+ e um OH-. Não importa quantas moléculas ionizem, não importa quantas ionizem, sempre vai ter a mesma quantidade de H+ e OH-. Quando é que isso deixa de acontecer? Quando você põe alguma coisa na água. Você joga alguma coisa na água. Aí já era. Agora, se a água estiver no seu estado puro, ela tem esse nível de neutralidade. O que é ser neutro nesse contexto, né? É ter a mesma concentração de íons H+, acidez e basicidade, tá? E quanto vale esta concentração, gente? Só para você ver como é pouco íon que tem lá dentro. Sabe quanto vale essa concentração? 10⁻⁷ mol a cada 1 litro. É muito poucas moléculas de água que conseguem ionizar. A cada 1 litro, 10⁻⁷ mols. Só para você ver quantas moléculas são, isso a título de curiosidade, ó, 1 mol de moléculas seriam 6×10⁻23. Quanto que é 10⁻⁷? N. Vai dar 6 vezes 10 elevado a 16. 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, dá aproximadamente 60 quatrilhões de moléculas por litro. O número pode parecer grande, né? 4 trilhões de moléculas, mas, gente, dentro de 1 litro é muito pouco. Se você considerar que dentro de 1 litro, sabe quantas moléculas de água tem dentro de 1 litro? Alguém sabe, gente? Quantas moléculas de água tem dentro de 1 litro? Mais ou menos? 55 mols, aproximadamente. 55 mols. Fica aí uma perguntinha, como é que a gente chega nesse número? Como é que eu acho quantas moléculas de água eu tenho em 1 litro? Quantos mols? Pode colocar em mol, vai.
Tá? Então, dentro de 55 mols, que é 1 litro de água, só 10 a menos 7 ionizam. É muito pouco, mas ioniza. Então, quando você mede o pH, né, um aparelho, por exemplo, que mede pH, você tem aparelhos que medem pH, eles medem a concentração de H+. Tá? E aí depois a gente vai ver que quando você sabe a concentração de H+, você também conhece a de OH-. Por quê? Porque existe uma relação entre elas. Existe uma relação matemática entre elas, que é a base da teoria de pH, né? Tá bom? Beleza? Então, respondendo de maneira bem sucinta, né? Mostra as estruturas dos hidróxidos, tá aí. De onde eles provêm, né? Tipo, da onde eles se originam? Da própria ionização da água. Da própria ionização da água. Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui, gente, quando vocês vão tirando print, tá? Já podem ir tirando print. Eu posso dizer que a água é um eletrólito? A água em si é um eletrólito? Posso dizer que a água é um eletrólito? Água pura. Se você pensar que ela não conduz eletricidade, fala, mas não tem sentido. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta em cima dessa, pra vocês irem refletindo. A água não conduz, mas eu acabei de falar que a água libera íon. Eu acabei de falar que a água libera íon. Como é que pode uma substância que libera íon não conduzir corrente, gente? É dentro dessa perspectiva que eu estou perguntando se a água é um eletrólito ou não. Por quê? Porque a água libera íon, mas ela não conduz. Então, tipo, o que está rolando nesse caso? A explicação ela é a seguinte, olha, a água é um eletrólito sim, só que é muito fraco, muito fraco. Ah, mas então por que você está chamando de eletrólito, Danilo, se ela nem conduz corrente? Porque ela acaba ionizando. Um eletrólito ioniza. Ele pode ionizar ou dissociar, mas ele ioniza. Agora, a quantidade de íon é tão pequena que ela é insuficiente para conduzir a energia. Isso é uma coisa importante, né, gente? Uma coisa só é condutora se ela tem coisas que possam conduzir. O que eu estou chamando de coisas que podem conduzir? Íons. Então, se tem pouco íon, existe uma quantidade mínima que tem que ter de íon para conduzir corrente. Se não atingir aquela quantidade mínima, agora, quando você joga um sal lá dentro, como o sal dissocia junto, né? Então aí a quantidade de íon explode. Aí a quantidade de íon vai lá para cima. Aí ele passa a conduzir corrente. Tá? A água como um todo, né? O meio aquoso, ele passa a conduzir corrente elétrica. Beleza? Então é isso. Agora já vou trocar aqui. Aqui estão falando das forças de coesão. Né? Na verdade, a força de coesão, quem falou sobre essa questão da força de coesão, as forças de coesão são as pontes de hidrogênio. Tá? Nesse processo que a gente está discutindo aqui, a ponte de hidrogênio não é muito relevante para a gente pensar. Porque, assim, a ponte de hidrogênio, ela mantém as moléculas de água meio próximas. E só. Ela é uma interação intermolecular. Aqui, a gente está indo para um caso um pouco mais drástico, porque uma molécula vai reagir com a outra. Então, nesse sentido, a gente não é tão importante pensar nas pontes de hidrogênio. Tá? Quando é que você vai pensar em ponte de hidrogênio? Quando você tiver que pensar em solubilidade, em volatilidade, né? Tipo, por que evapora mais fácil, evapora mais difícil? Tá? Quando você for pensar em caráter ácido-base, em pH, escala de pH, aí é pensar na água auto-ionizando. Tá? Opa. Aqui. Aqui é a última questão, gente. Uma questãozinha com números, tá? Só para a gente colocar em prática a ideia de porcentagem de ionização. E aí eu quero fazer uma comparação para vocês perceberem o que é um ácido forte e um ácido fraco. Ele fala o seguinte, ó, ele tem um ácido com grau de ionização 5%.
ele vai dissolver 2 vezes 10 a 23 moléculas de ácido na água. Pede-se o número de moléculas ionizadas, o número de moléculas não ionizadas, o número de H+, o número de ânions e o número total de mols por litro. Tá? Para fazer essa questão, eu vou considerar um volume de 1 litro. Então, ó, vamos considerar o volume de 1 litro. 1 litro. Tá? Então, vamos lá. Eu coloquei dentro da água 2 vezes 10 a 23 moléculas de ácido. Ou seja, isso aqui corresponde ao meu 100%. Tá, eu quero saber quantas ionizaram. Então, regrinha de 3, né, gente? Ó, quantas moléculas ionizadas, se o grau de ionização é 5%. 5%. Tá bom? Então, N vai dar, 5% vai dar 10, opa, vezes 10 a 23 moléculas. Aliás, 21. 21. Porque divide por 100 ali, né? 10 vezes 10 a 21 moléculas. Ou se quiser colocar só 1 vezes 10 a 22, né? Moléculas. Tá aí. Isso é o item A. O item B, gente, você pode fazer de duas maneiras. Ó, isso aqui é 100%. Isso aqui é 5%. Isso aqui vale 5%. Subtrai. Então, a conta que eu tenho que fazer é, então, ó, número de não ionizadas. Vai ser 2 vezes 10 a 23 menos 1 vezes 10 a 22. Aí eu tô com um probleminha aqui. Para você fazer uma subtração, gente, de potências, elas precisam estar na mesma base. Você não consegue subtrair o 10 a 23 com 10 a 22. Isso não é uma divisão de potência. Você não pode subtrair o expoente. Então, eu vou escrever isso assim, ó. 20 vezes 10 a 22, em vez de escrever 2 10 a 23, menos 1 10 a 22. Olha lá. 20 10 a 22 menos 1 10 a 22. Vai dar 19 10 a 22 moléculas. Tá, eu queria destacar duas coisas. Primeira, olha a quantidade de moléculas que o cara colocou na água. 2 10 a 23. 2 10 a 23. Certo? Olha a quantidade que ionizou. Bem pouquinho. Depois a gente pode colocar numa tabela isso. Tá? Olha só. Essa tabela aqui, gente, vocês não têm noção de como ela vai ser importante pra gente lá na frente, ó. Você imagina a reação acontecendo assim, ó. Você vai colocar aqui, você vai fazer uma tabela de acompanhamento de reação. Então, você vai colocar aqui, ó, início. Na primeira linha da tabela, você vai colocar o que você tinha lá dentro. Então, você vai colocar
2, 10 a 23 moléculas de ácido no começo. O que a gente chama de começo? Quando a reação ia começar a acontecer. Tá? Você não vai ter nada de H+, do ácido, e nem do X-. Tá? Quando é que esses caras vão começar a ser produzidos? Quando o ácido ionizar. Então, a segunda linha é a linha da ionização. Quanto ionizou, Danilo? Ionizou 1, 10 a 22. Que correspondem aos 5%. Tá? Pode colocar 0,1, 10 a 23, se você quiser. 0,1, 10 a 23, fica legal também. Tá? Aí, essa quantidade, ela é consumida. Consumo. Consumiu para formar o quê? 1, 10 a 22 H+, e 1, 10 a 22 íons X-, 1 para 1. Isso aqui foi produzido. Isso aqui foi produzido. Estão acompanhando, gente? É uma tabela de acompanhamento. A gente usa muito isso daqui para fazer problema de equilíbrio. Opa, perdão. Para fazer probleminha de equilíbrio. Tá? Quando a gente vai treinando isso aqui antes, quando chegar a hora de usar isso, a gente fala, putz, eu já lembro mais ou menos como é que faz. Aí, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que vai chegar uma hora que as reações ficam se equilibrando, vamos dizer assim? A reação direta acontece com a mesma rapidez que a inversa. Quando isso acontecer, não é que o ácido para de ionizar. As moléculas continuam ionizando. Só que agora, para cada molécula que ioniza, uma outra desioniza. Desioniza. Imagina um H+ quebrando, um ácido quebrando e um se formando ao mesmo tempo. Então, para de mudar a quantidade de íon. Então, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio. Né? O equilíbrio vai acontecer com quanto? Bom, você vai ter ácido que não ionizou, você vai ter 19, 10 a 22, só que é o que sobrou ali, não ionizado. E os íons que se formaram. Você vai ter 1, 10 a 22 de H+, e 1, 10 a 22 de X-. Se você somar o total de íons, né, porque assim, independente de ter H+ ou não, gente, os íons conduzem corrente, concorda? Então, quando a gente vai pensar em, qual a quantidade de H+? Se você está se preocupando com H+, você está se preocupando com a acidez. Está se preocupando com a acidez. Se você está se preocupando com a quantidade de íons como um todo, tanto os H+ como os ânions, você está se preocupando com a condutividade. Tá bom? Então, aqui você tem 2, 10 a 22 íons. Independente da carga ser positiva ou negativa. Tá? Tudo bem? Tranquilo, gente? Certo? Perguntas, podem tirar print. Fechamos, então, a aula de ácidos, de exercícios, na verdade. Bom?